Despertando a consciência. Aqui estamos mais uma vez com vocês para trazer esse encontro fantástico, maravilhoso, que temos produzido a todas as terças e sextas-feiras para tentar que nós possamos despertar o nosso senso consciencial, a nossa personalidade mais íntima, mais interna, para que a gente possa crescer e ir adiante e se sentir cada vez melhor. Eu agradeço muito a presença de vocês todos aí. Hoje nós já estamos num novo ambiente, um ambiente diferente. Cada dia vocês vão viver num ambiente um pouco diferente, porque nós ainda estamos fazendo as instalações adequadas para a nossa apresentação de todas as terças e sextas-feiras. Então, hoje é terça-feira, é dia da gente lembrar dos nossos irmãos que desencarnaram, os nossos irmãos que estão doentes, os nossos irmãos que estão com alguma dificuldade, com problemas de saúde, com problemas morais, problemas emocionais. E a gente faz aqui sempre lembrando desses irmãos e daqueles que recentemente partiram para o mundo espiritual. Quando a gente fala recentemente em termos espirituais, pode ser um dia, mas pode ser um ano, 10 anos, pode ser 50 anos, recentemente. Porque, do ponto de vista da visão da vida, a vida espiritual, que é uma vida que é duradoura, nós estamos sempre considerando o tempo como o tempo de Deus. Quer dizer, o tempo não é um tempo do ser humano, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é a eternidade, que Deus não tem nem futuro nem passado. O tempo de Deus é só o tempo presente. Então, meus amigos, nós estamos hoje relembrando então desses irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento dizendo assim: Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia para que tu, Senhor, se lembres, que tu não esqueces nunca, porque a tua memória é infinita e a caridade do teu coração também é infinita, como infinitos são todos os teus poderes. Nós deveremos pedir, Senhor, que tu ajude, Senhor, que tu acalente, que refresque as sensações daqueles irmãos que estão sofrendo, que eles possam ser aliviados das suas dores, que eles possam receber nesse momento um acalento, uma lembrança que estamos enviando para eles. Não importa os nomes, nem o local onde eles estejam, nas ruas, nas casas de saúde, nos lares, nos hospitais, em qualquer lugar em que a pessoa se encontre, onde haja um sofrimento, a dor, a necessidade da pessoa ser socorrida. Então pedimos a Ti, Senhor, que refrigere o coração dessas criaturas, mas que, sobretudo, faça com que eles, refletindo e se voltando para o seu conhecimento interno, da sua alma, possam verificar que a dor é sempre uma boa mensageira e que ela está sempre tentando nos despertar para a modificação do nosso comportamento, da nossa forma de ver a vida, da nossa maneira de pensar. Misericórdia, Senhor. Alívio para as dores dos nossos irmãos, mas especialmente despertamento para que percebam que a hora que despertarem do sono espiritual no qual muitas criaturas ainda vivem, esperando uma cura fantástica, a cura do corpo, quando a doença está na alma. E a pessoa que recorre a esse alimento fantástico, que é o alimento espiritual, e que atende à sua necessidade, à sua fome espiritual, ela certamente vai se curar. E a dor que estava lhe torturando, lhe fazendo explicação de sua vida, vai ser aliviada, vai ser retirada dele através dos próprios recursos que estão dentro de cada um de nós.
Que assim seja, que Deus tenha compaixão dos doentes. Mas também pedimos, Senhor, nesse instante, por aqueles que desencarnaram recentemente, desencarnaram hoje, desencarnaram ontem, aqueles espíritos que desencarnaram há uma semana, um mês, 2 meses, um ano, 10 anos até, quem sabe, que ainda se encontram no plano espiritual sem visualizarem a luz necessária para a caminhada. E a luz no plano espiritual vem da própria criatura. Por isso Jesus nos diz: deixa brilhar a tua luz, deixa brilhar a tua luz para que a luz resplandeça no teu semblante e que possa servir de clareamento do teu caminho e que também sirva de iluminação para todos aqueles que te acompanham na jornada. E assim, é isso, fazendo nascer a luz dentro de cada um desses irmãos, que eles possam visualizar os seus guias espirituais, aqueles mais experientes, que hão de conduzi-los pelo caminho do progresso até chegar a hora da volta ao plano carnal, quando então terão a oportunidade de novamente revisarem os seus conceitos, os seus conhecimentos e aprenderem mais algumas lições para que possam, no futuro, chegar àquela perfeição que Jesus recomenda: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. E só poderemos ser perfeitos se tivermos chance de retornar. E haveremos de retornar quantas vezes sejam necessárias, mas que possamos retornar ao plano terráqueo da Terra, da própria Terra. E não sejamos banidos daqui pela nossa rebeldia, pela nossa falta de estro, pela nossa falta de brandura, né? De passividade, e que não sejamos guerreiros, que não vivamos em guerra, em luta permanente, porque essa situação que faz com que o nosso retorno à Terra possa ser duvidoso e possamos ser daqui retirados para um planeta inferior à Terra, o que seria muito doloroso para cada criatura que assim tiver a sua vida dirigida. Que Deus tenha compaixão, então, dos desencarnados, que Deus ajude aos doentes e que nós possamos sempre lembrar deles, enviar vibrações de força, de coragem, de amor para essas criaturas, para que elas se sintam reconfortadas, mesmo aquelas que a gente não sabe quem é, não conhece. Quantas vezes temos recebido agradecimentos de pessoas que não sabemos quem são, né? Anônimas, mas que são todos nossos irmãos. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, meus amigos, fizemos a nossa oração com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito carinho, e estamos aqui realmente percebendo que temos aqui, ó, Maria das Graças Cunha Santos, ela está sempre aqui, habituê do nosso canal. Obrigado por estar conosco. Provavelmente temos outras companheiras aí, né? Está aí a Leia Brum, está aí. Ô, Leia, seja bem-vinda. Temos aí a Zélia, que está com o nome de Carlos, mas é a Zélia Graça. Olá, Zélia. Boa noite. Boa noite para todos aí. Maria Gabriela, seja muito... Maria Gabriela, de Saboia? Por que Saboia? Entrou Saboia aí? Né? Vera Lúcia Machado Soares. Olá, Vera. Boa noite. Então, estamos aí com vários companheiros que a bondade do nosso amigo Carlos Lima, né? Carlão, nos dá. Aí a Estela está por aí. Olá, Estela, que bom ter você de novo por aqui. Você está sempre conosco, né? A Estela está sempre... Estela é nossa vizinha, de vez em quando encontramos ela aqui no centro da cidade, caminhando rapidamente, lépida, fagueira. Essa é a nossa querida Estela. Pois é, Maria Guido, eu não sei, essa não é nova para mim. Guido, será que é Guido? É isso mesmo, Maria Guido? Bom, se não for, depois você corrige aí, Carlos. Maria Guido, né? Isso, Maria Guido. Então tá bom, Maria Guido. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Só tem mulheres aqui. Aliás, eu queria dizer para vocês que hoje é dia 11, mas ainda estamos sob o influxo do dia 8, né? Que foi o dia
Internacional das Mulheres. E eu quero parabenizar as nossas companheiras. Só temos mulheres aqui. Eu costumo brincar aqui que aqui nas lives eu sou o bendito é o fruto entre as mulheres. De vez em quando aparece um varão aqui, mas é meio difícil. Tem o Carlão faz parte do quadro. Ali está falando aqui, Carlão, que você está sempre aí. Pois é, mas eu sou o bendito é o fruto mesmo das mulheres. Entendeu? Um monte de mulheres. As mulheres. Aliás, eu fico feliz, porque Jesus também era acompanhado pelas mulheres. Eu nunca. Tinha os apóstolos, mas os apóstolos eles viviam mais brigando, se desentendendo do que acompanhando o mestre. As mulheres não, as mulheres acompanhavam o mestre passivamente, era uma coisa assim maravilhosa. Pois é, meus amigos, hoje vamos iniciar uma série. Eu tinha prometido que a gente tinha falado das 10 leis da felicidade do Augusto Cury. Vocês lembram disso, que a gente terminou essa série recentemente? Falamos das 10 leis. E a primeira lei, que é contemplar o belo. A gente já falou bem disso, falamos disso, que contemplar o belo é uma das necessidades que temos para ser felizes. E por que a gente se preocupa tanto de ser feliz? Porque para ter saúde, e o objetivo nosso aqui é saúde e espiritualidade, na prática diária, é exatamente despertar em nós o senso de alegria. Vocês vejam que na última apresentação que fizemos aqui, na última live, que foi gravada, eu mandei para vocês uma palestra de praticamente 1h10, na qual eu falo da alegria, falo da tristeza também, mas falo sobretudo da alegria. E falei da canção da alegria cristã, falei da música famosa do oratório, né? O Messias, de Handel, que está fazendo 340 anos de nascimento, está sendo muito festejado, falei disso. E dei uma demonstraçãozinha rápida assim da música, né? O Aleluia, que é um canto de ululação, de exortação, de alegria, que é cantado e que até hoje é repetido pelas religiões, nas igrejas e nos concertos nos quais esse oratório e outros que também têm partes semelhantes a essa são apresentados. Então, nós hoje vamos começar uma série sobre o sono, que é a segunda lei do Augusto Cury, que ele apresenta, é um sono reparador. E nós vamos começar hoje a falar da higiene do sono. Então, eu vou pedir para o Carlão para ele soltar aqui uns slides. Olha só, esses diapositivos são diapositivos do nosso orientador, fornecido gentilmente por ele, o doutor Micael Marques, daqui de Juiz de Fora, que é o diretor de um projeto chamado Dose Certa. Ele é médico, é filho de médico, e ele está fazendo uma monitoria. Eu estou seguindo uma monitoria dele para aprender a ler exames adequadamente e fazer a aplicação de nutrientes para que as criaturas vivam melhor, com mais saúde, sem precisar tomar tanto remédio, porque eu comecei a descobrir que a gente, como médico, dava remédio demais. E aparecia uma dor, dava remédio para passar a dor. A pressão subia, dava remédio para baixar a pressão. O açúcar sobe, dá um remédio para baixar o açúcar. E não é assim que funciona. Por que o açúcar está alto? Por que a pessoa está com essa situação de estar com a pressão alta? Por que a próstata está inchada? Por que a pessoa tem que padecer esse sofrimento e tomar um monte de remédio para corrigir isso? Então eu comecei a descobrir que a gente, fazendo a correção de alguns nutrientes que faltam na nossa economia biológica, a gente pode resolver isso. Então, eu estou aqui apresentando a primeira tela do Dr. Micael Marques, que eu tenho que dar o crédito que é dele. Eu pedia para o nosso irmão, Carlos, passar um segundo diapositivo. Então, os conceitos gerais
nos dizer que o sono é uma necessidade universal de todas as formas de vida. Até as moscas dormem. De vez em quando eu tava outro dia observando uma mosca que estava na minha cozinha, ela fugiu, eu tentei pegar ela, ela fugiu. No outro dia eu cheguei lá de manhã, ela estava assim, mole. Aí eu peguei ela, mas ela estava dormindo, né? Todas as formas de vida, elas, e principalmente as formas superiores, elas precisam dormir. E a ausência do sono tem graves consequências fisiológicas. Eu tenho um vídeo aí na minha coleção, um vídeo que eu gravei, que eu falo da questão de quem é que dorme, se é o corpo ou se é a alma. Eu já fiz essa pergunta aqui. E eu vou demonstrar lá nesse vídeo que quem dorme é o corpo. A alma não dorme, a alma permanece o tempo todo trabalhando. Então, durante o sono, ocorre uma consolidação da memória e ocorre uma reparação fisiológica e a regulação metabólica da criatura. Então, os humanos passam cerca de um terço da sua vida dormindo, porque a média de sono é 8 horas, o dia tem 24, divide por 3, 24 dá 8. Então, um terço da vida é dormindo. Então, o rompimento da homeostase, o que é a homeostase? O equilíbrio, né? O equilíbrio do sono pode ter impactos prejudiciais de curto prazo, produzindo, por exemplo, mau humor, dificuldade de concentração, dor de cabeça, cansaço e baixo desempenho, baixo rendimento. A pessoa está com sono, está mal dormida, ela rende menos, né? A longo prazo, quer dizer, quando a pessoa tem um sono ruim de muito tempo, isso pode gerar ansiedade, depressão e alterações cognitivas e metabólicas. Eu estou começando a perceber que pessoas que têm diabetes são todas elas pessoas que dormem mal. E alguns pacientes meus que eu tenho conseguido transmitir para eles alguns conceitos de higiene do sono, que eles têm começado a dormir um pouquinho melhor, eles estão com o açúcar do sangue está diminuindo, sem tomar remédio. Não é a custa do remédio, é a regulação do sono. Quer dizer, que coisa fantástica. Há, inclusive, alguns trabalhos mostrando evidências, não é comprovação, mas evidências de que a pessoa que dorme mal continuamente, ela pode desenvolver câncer. Quer dizer, o câncer pode ser, entre outros fatores, que é multifatorial, ter como um sono ruim como causa do câncer. Então, você precisa prestar muita atenção nisso. Passa outro, por favor, meu amigo. Então, o sono, ele se divide em quatro fases. Aqui vocês estão vendo aqui que tem quatro quadrantes. Eu vou depois, numa outra live, falar com mais detalhes de cada quadrante desse. Então, quadrante 1, né? Tem o sono REM. REM quer dizer, a palavra REM, R-E-M, é de Rapid Eye Movement. É um momento do sono em que o olho se mexe rapidamente. É uma fase curta do sono, né? Esse sono REM é fundamental, né? Você sabe, por exemplo, quando você está examinando uma pessoa que está dormindo, se ela estiver apresentando esse movimento rápido dos olhos, você poderá dizer que ela está sonhando. E agora, você não vai saber qual é o sonho que ela tem, aí você terá que perguntar para ela, mas você pode afirmar que naquele momento ela estava sonhando. Então, essa fase do sono REM é fundamental. Agora, tem o sono não REM, quer dizer, que não é do rápido movimento dos olhos, tem um estágio 1, tem um estágio 2 e tem um estágio 3. Eu não vou falar de cada um hoje, mas hoje eu estou fazendo uma introdução para vocês e eu vou voltar nesse tema e vou explicar cada estágio desse separadamente. Eu quero que vocês fiquem faixa preta, como diz o meu orientador lá,
em questão de sono. Eu quero todos os meus seguidores aqui do meu canal dormindo bem, sabendo, ou se não dormir bem completamente, pelo menos saber por que que não está dormindo bem, né? Pode passar outro, Carlão, depois nós voltaremos a esse um outro dia. Então, o sono muda com a idade, né? A criança, por exemplo, ela pode dormir 24 horas, um bebezinho, né? O bebezinho dorme 12, 16, o bebezinho dorme mesmo, né? Dorme bastante. Porque ele, na realidade, ele dorme muito porque ele tem também momentos assim de cochilo, não é bem um sono. E depois nós vamos falar sobre essa questão do cochilo, né? Depois, quando a pessoa fica com assim, de 1 a 2 anos, quer dizer, aqueles que são os lactentes, né? De 11 a 14 horas, né? Incluindo os cochilos, né? E na idade escolar, que é de 6 a 12 anos, são 9 a 12 horas. Os jovens, né, adolescentes, teenager, né, adolescentes de 13 a 18, eles terão que dormir, deverão dormir 8 a 10 horas. E os adultos, de 18 até 60, e até mais de 60, 7 ou mais horas por noite. Olha, eu vou discordar um pouco dessa tabela aqui, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já passei dessa idade aí há bastante tempo, mais de 20 anos, e cada vez eu sinto mais vontade de dormir de noite. E durmo muito bem, durmo a beça. E quando eu não estou bem, eu não durmo mesmo, porque o sono fica prejudicado. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que que a gente não tem um sono, às vezes, tão reparador. Porque o sono é necessário para reparar as condições fisiológicas, para dar homeostase, equilíbrio. E até a parte genética se influencia com o sono bem dormido. Quando a gente dorme bem, os próprios genes, eles se recuperam. Se perder um pedacinho, ele recupera aquele pedacinho e tal. Vão se acertando na parte genética. Isso é muito importante. Passa outra, por favor. Então, aqui está dizendo que os idosos dormem 36% menos que as crianças aos 5 anos. Eu discordo um pouquinho, mas tudo bem. Daí, as pessoas vão ficando mais velhas, vão tendo dificuldade por exemplo, conciliar o sono, porque a arquitetura do sono vai mudando continuamente e consideravelmente com a idade. Desde a infância até a idade adulta, há mudanças acentuadas na maneira como o sono é iniciado e mantido, porque não adianta você dormir. Eu deito e durmo logo, mas aí depois acorda 1 hora, 2 horas depois. Não adiantou nada, né? A pessoa, por exemplo, acorda, levanta para fazer xixi de noite. E diz assim, eu tenho que levantar porque eu preciso fazer xixi. Nem sempre a pessoa levanta para fazer xixi. A pessoa acorda, porque o sono foi interrompido por alguma outra coisa, e aí tem vontade de fazer xixi. É o contrário, quer dizer, ele acorda e aí vai fazer xixi. Mas não é porque o xixi acordou a pessoa. Então, isso é preciso que a gente preste atenção. E a dificuldade de iniciar o sono é citada por 43% dos idosos. E eu tenho conversado com as pessoas nas lojas, tem umas lojas que eu vou lá em Miguel Pereira, né, comprar chocolate, comprar queijo, não sei o quê. E às vezes a gente começa a bater papo, as pessoas estão lá, são muito simpáticas e tal. E eu costumo, quando eu tenho o papo vai assim mais fácil, costumo perguntar como é o sono. A maioria das pessoas com quem eu tenho cruzado no meu caminho, e meus pacientes também, fazem referência que têm dificuldade de dormir e não dormem bem, né? Então, os idosos também apresentam uma diminuição nos níveis de melatonina, porque a melatonina, que é um hormônio que serve para ajudar a pessoa a dormir, não é? Ele não melhora o sono, mas ele melhora a indução ao sono, o que pode ser devido a uma deteriorização gradual dos núcleos do hipotálamo. O hipotálamo é uma região abaixo do tálamo, que é uma região intracraniana, né? Aquilo que a gente chama de encéfalo. Vamos chamar de cérebro, fica mais fácil as pessoas entenderem. Na parte mediana, tem a parte baixa, os núcleos da base,
Tem a parte mediana, onde está, vamos dizer assim, a parte da emoção, né? Os centros da memória e tal, e tem a parte mais alta, que é a parte da cognição, a parte do entendimento, da vontade. Então, o cérebro pode ser dividido praticamente em três partes. Uma parte que é mais visceral, uma parte que é mais emocional e uma terceira parte que é mais, vamos dizer assim, da vontade, né? Então, isso pode ser essa questão. Mas os idosos, eles podem aumentar o estágio 1 e diminui o sono REM, quer dizer, o sono não REM estágio 1, que eu depois vou falar com calma desse estágio, aqueles quatro que eu apresentei primeiro, aqui o diapositivo, eu vou falar de cada um daqueles, mas não é hoje. Então, eles têm pouco sono REM. Muitas pessoas dizem assim, eu quase não sonho. E tem pessoas que dizem que eu sonho muito. Eu, por exemplo, sonho muito. Mas o sonho também não é só, vamos dizer assim, o movimento rápido dos olhos, que são recordações, são coisas, evocações que vão aparecendo e que a gente às vezes lembra. Mas também o sono é uma libertação da alma. O espírito se afasta do corpo. E às vezes ele está em contato com outras criaturas desencarnadas, com outros seres encarnados. Há histórias interessantíssimas de pessoas que, por exemplo, foram dormir com uma dificuldade, com um problema para resolver, e ao acordar tinham resolvido o problema. O Allan Kardec, naquela série fantástica que ele tem, chamada Revista Espírita, que são praticamente 10, 11 anos de observações mensais, era uma revista todo mês, e isso hoje é uma coleção de livros, são 10 ou 12 volumes, não me lembro bem quantos são. Ele faz relatos de algumas situações que foram resolvidas durante o sono. Passa outro, meu amigo, aí, para a gente continuar a nossa peroração. Então, há uma prevalência muito grande de 10 a 30% da população do mundo que não dormem direito, que tem insônia, e são 237 milhões de pessoas. Essas estatísticas apontam que 30% da população adulta sofre de insônia, e 20% com sintomas ocasionais de insônia e 10% com transtorno de insônia. A pessoa é uma verdadeira doença mesmo, é preciso que a pessoa tenha um tratamento para resolver isso. No Brasil, há um estudo com amostragem significativa de 2.017 indivíduos de 132 cidades diferentes, revelou que 76% da população estudada sofre com distúrbio do sono. Olha, isso é muito importante, gente. É um trabalho de 2012, está mostrado aqui a referência. Passa outro, por favor. Vamos passar outro. Vai passando mais. Passa mais um. Passa mais um. Não, peraí, fica nesse aí. Volta nesse aí, por favor. Por favor, volta nesse aí. Olha só, vamos falar das causas da insônia, porque isso aí é uma coisa muito séria. Eu quero bater nisso, porque depois eu vou voltar a falar disso. Olha só, quais são as causas da insônia? Que estão elencadas aqui. Primeiro, maus hábitos de sono. A pessoa não tem uma regra para dormir, não tem um horário. A gente tem que ter horário para comer, horário para dormir, horário para fazer tudo tem que ter horário. A pessoa está estressada, o estresse não é uma coisa ruim, mas o destresse sim, o excesso de estresse. O estresse que está apontado aqui não é o estresse fisiológico. O estresse é uma coisa fisiológica necessária para a gente poder sobreviver e fazer as atividades da vida diária. Mas quando o estresse supera o seu padrão básico, natural, ele começa a adoecer a pessoa começa a liberar cortisol excessivamente, começa a liberar uma quantidade de adrenalina muito grande, e isso pode fazer muito mal para a pessoa, ter taquicardia, mal-estar, etc. As pessoas podem ter hábitos irregulares da vida,
hábitos inadequados, né? Por exemplo, o uso de bebida alcoólica, o fumo, tudo isso, não ter horário para as coisas. Alguns tipos de doença, como a apneia, problemas respiratórios, problemas urinários, problemas digestivos, dores crônicas, transtornos mentais, como ansiedade, depressão e outros distúrbios, síndrome do pânico, por exemplo, vai fazer com que a pessoa tenha um sono ruim. E troca de turno, pessoa que trabalha à noite, por exemplo, pessoas que viajam aéreas. Isso tem vários estudos, é chamado jet lag, quer dizer, que é a condição das pessoas que viajam, por exemplo, cortando o fuso horário. Eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez, eu saí de Los Angeles, tomei um avião, fui para Londres. E aí o avião levantou o voo às 7 horas da noite, mais ou menos, em Los Angeles. Quando foi mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, eu estava começando a ver o sol. Aí eu falei, ué, o que é isso? Aí cheguei em Londres, no meu relógio, marcava 8 horas. Mas lá em Londres já era quase que 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, sei lá que já era de tarde. Eu falei assim, pô, roubaram minha-noite. Cadê minha-noite? A minha-noite foi perdida. Imagina a pessoa que trabalha fazendo esse tipo de voo, ela fica sem aquele sono toda semana, de 3 em 3 dias. Como é que pode ser isso, gente? Então, também outra causa são a fase da vida. Os idosos, por exemplo, são mais propensos a ter insônia. E alguns estimulantes, como, por exemplo, o uso de alcoólico, o uso do café, né? Café, por exemplo, não deve ser tomado as pessoas que têm que não tem comprometimento do sono. Eu fui uma época que eu dormia pouquíssimo, eu não sabia por quê, porque eu saía à noite para jantar na rua e tomava um cafezinho depois do jantar, que eu adoro, depois que eu como, tomar um cafezinho. E às vezes o cafezinho chegava para mim às 11 horas da noite, 10 horas da noite, depois eu ia para casa, 2 horas depois, dormia, 2 horas depois estava acordado, agitado, com vontade de trabalhar, e isso não fazia muito bem para mim. Eu tenho pouco sono, eu não tinha pouco sono, eu tinha excesso de cafeína. Passa outro, por favor. Mais outro. Passa outro. Então, vamos falar sobre a higiene do sono. A gente vai encerrar aqui. Não, então, o termo usado para descrever hábitos, comportamentos e fatores ambientais saudáveis que contribuem para o sono de qualidade. Então, é isso que nós vamos tratar na nossa série aqui. Vamos tratar na nossa série da higiene do sono, né? Então, nós vamos ver que tem várias coisas que nós fazemos, várias coisas que nós praticamos, que são completamente negativas para ter um bom sono, né? Nós precisamos nos educar para ter uma higiene do sono adequada, porque o sono deve ser a primeira abordagem da nossa vida, porque o desenvolvimento dos bons hábitos de sono, ele vai beneficiar todos aqueles que sofrem de insônia. Mas não é só insônia, fadiga crônica, baixo rendimento, ansiedade, mau humor, distúrbios do comportamento, muita coisa está prejudicada por isso. É uma coisa tanto num sentido como no outro. Quer dizer, algumas dessas alterações dão insônia, dão mau sono, dão sono, mas fundamentalmente é um problema de educação, criação de bons hábitos, né? Os estudos mostram que a higiene do sono é significantemente útil para melhorar a qualidade da vida da pessoa, a qualidade do sono e o sono, a qualidade de vida, né? Passa mais um para a gente fechar. E a gente vai chamar a atenção, aqui tem 10 itens, e nós vamos começar o estudo aqui, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos falar sobre higiene do sono e vamos falar sobre esses 10 conselhos para ter um sono melhor. Na realidade, tips são o quê? Lembrete.
10 lembretes para better sleep. 10 tips for better sleep. Quer dizer, 10 lembretes para ter um sono melhor, né? Então, vocês vão ver que isso é fundamental, que a gente tenha esse sono adequado através desses 10 lembretes com os quais nós vamos começar a nossa atividade do próximo encontro que vamos ter. Eu quero dar boa noite para todos vocês aí. Se tiver mais alguém aí que esteja conosco, que eu não tenha falado, sinta-se cumprimentado. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa nova tema que nós estamos cuidando aqui, porque ele está relacionado com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde, com a nossa felicidade, com a qualidade de vida que precisamos ter cada um de nós. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.